Prefeitura de Goiânia, Secretaria de Educação e Inovação. No ar, o programa Goiânia Cidade Educadora, com atividades remotas para a rede municipal de ensino, através da Goiânia FM 89,7 e pelo Facebook, na página do canal 51. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui prontos para mais uma semana de aula e eu sou a professora Ângela Bandeira, da Educação Infantil, aqui da Rede Municipal de Goiânia e trabalho na Escola Cônego Fernando Passos. Tudo bem com vocês? Muito bem. Então, essa semana nós vamos ter muita aventura, muita música, desafios e eu espero que vocês acompanhem aí de casa pelo Facebook da Rádio Goiânia FM, canal 51, ou se puderem, me escute pela Rádio da Goiânia FM. Mas, antes de nós começarmos, vamos para a nossa oração para agradecer a Deus por essa semana de aula que Ele vai nos dar através das redes sociais, ok? Fiquem ligadinhos que já eu volto para a gente começar a nossa aula remota. Tchau! Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula. Está na hora da nossa oração. Vamos juntar as mãozinhas e fazer a nossa oração. Meu anjinho, meu amiguinho, me leve sempre ao bom caminho. Ó Jesus, me abençoe. Amém. No meio de milhões de astros, no meio de milhões de sóis, existe um planetinha que gira, 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 gira sem parar. No meio de milhões de astros, no meio de milhões de sóis, existe um planetinha que gira, 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 gira sem parar. Vai girando ao redor do astro-rei. Leva um ano inteirinho para rodear o sol. Leva 24 horas para fazer o rodopio. É o meu planeta, o planeta Terra, o planeta azul, que eu moro nele no ocidente hemisfério sul. É o meu planeta, o planeta Terra, o planeta azul, que eu moro nele no ocidente hemisfério sul. Oi, meus amores, estou aqui no espaço, olhando para o nosso planetinha aqui Terra, e aqui de fora, eu estou aqui no espaço, vendo os astros. Olha, ela vai passando ali, ó. Isso, um foguete, e eu estou fora da Terra. E você sabia que quando os astronautas vão lá para o espaço, eles ficam fora da Terra e a gente consegue observar todo o planeta Terra. E ele é bem azulzinho. Por que será? Porque a maior parte da superfície da Terra é coberta de água. E vista do espaço, ela fica bem azulzinha. Mas isso se a gente estiver fora da Terra, ok? Eu agora vou para lá para entrar na Terra. E sabe uma coisa que é interessante? É que lá no espaço, os astronautas quando estão lá, eles não percebem o tempo passar. Não percebem quando é dia, quando está de dia, claro, o sol aparecendo, e nem percebem quando é a noite, porque lá tudo é escuro, tudo parece que é noite. A gente só percebe o tempo passar quando está de dia com o sol e à noite com a claridade da lua, quando a gente está dentro do planeta Terra.
e tem muitas coisas que vivem dentro do planeta Terra. O ser humano, os animais, as plantas, e a gente percebe o tempo ir passando, não é? Mas quando a gente está aqui fora do espaço, tudo é escuro. Existem 3 coisas que acontecem quando o astronauta está lá no espaço. O primeiro é que ele está fora do planeta, ele não está dentro do planeta, ele está fora. Quando o astronauta está lá no espaço, dentro da sua espaçonave, dentro do seu foguete, ele vê a Terra de cima. Ele baixa a cabeça assim, ó, e vê a Terra de cima. E a terceira coisa é que ele está muito longe do planeta Terra. Tão longe da sua casa, do seu trabalho, da sua família. O trabalho dele levou ele para outro lugar, que é muito longe. Tudo acontece fora do planeta e deve ser uma imagem maravilhosa. Agora que eu estou dentro do planeta, eu estou vendo as coisas de perto. Agora eu posso ver tudo de pertinho. E eu não estou vendo mais as coisas de cima. Eu agora posso ver as coisas aqui pertinho. Eu estou vendo as plantas, os animais, as pessoas comigo, as ruas, as cidades, os carros passando. Mas tudo isso porque eu estou dentro do planeta. E aqui tem muita coisa legal que vive com a gente. Nós temos as águas, nós podemos ver o sol. Por quê? Porque dentro do planeta a gente consegue contar o tempo e ver quando é de dia e quando é de noite. E lá no espaço a gente não entende o tempo passar assim. Somente se a gente olhar pelo relógio, não é? Então, aqui dentro do planeta, eu posso ver as coisas de mais perto, como, por exemplo, os animais, as plantas, a água, a contagem do tempo. A gente pode entender tudo quando a gente está pertinho para pegar nas coisas. E aí, vocês estão gostando de ver quando Tia estava fora no espaço e agora que Tia está dentro da Terra, interagindo com tudo que existe dentro da Terra? Vamos lá? Vamos prestar atenção? Você já olhou ao redor da sua casa as coisas que tem? Tem a sua casa, tem a sua cidade, tem os seus vizinhos, tem os seus animais, as suas plantas, a sua família, você e tudo isso que tia Ângela falou vive dentro da Terra. O que vive fora da Terra são os astros, o Sol, as estrelas, os outros planetas, não é? O foguete quando vai para o espaço, ou então um astronauta quando está lá trabalhando, que foi o que tia Ângela fez lá atrás. Não foi isso? Bem legal a nossa aula de hoje, né? A gente entender o que acontece com o nosso planeta quando está fora, quando alguém está fora lá no espaço e quando a gente está aqui dentro. E lá no espaço a gente consegue ver o planeta Terra bem grande, lá de cima assim, ó. A gente olha lá para cima e vê aquela Terra bem grande. Quando a gente está dentro do planeta, a gente não consegue ver o planeta Terra. A gente está dentro dele, então a gente não consegue ver. O que a gente consegue ver quando olha para o céu é a lua e o brilho do sol, não é? Bem legal isso. Agora me diga, quando a gente estava no espaço, o planeta Terra estava longe ou perto? E agora que eu estou dentro da Terra, o planeta Terra está perto ou longe? E quando a gente olha para o céu, a lua, ela está longe ou perto? E o sol? Já pararam para pensar? Então esse vai ser o nosso desafio. Você vai falar o que é que você vê de longe e de perto, no espaço, o que é longe, e aqui na Terra, o que é perto de você. O que é que fica bem pertinho de você, tá certo? Faz um vídeo aí, manda para sua professora. Lá no espaço, o que é que as coisas são longe? E aqui dentro da Terra, o que é que as coisas são perto? Deu para entender?
Um adulto vai te ajudar a fazer isso, tá bom? Observa bem as coisas ao seu redor. E lembrando que a gente tem que cuidar do nosso planeta. E então, gostaram da nossa aulinha de hoje? E vão fazer os desafios? Observa aí, lá no espaço, o que é que tem longe e o que é que a gente pode ver de cima. E dentro da Terra, o que é que a gente pode ver de perto e o que a gente pode ver de baixo, ok? E pede ajuda a um adulto para realizar esses desafios. Observa a passagem do tempo, vê quando é dia, quando é noite, vê a diferença aí. Será que lá no espaço a gente percebe essa mudança de dia e de noite? Ou quando a gente está aqui na Terra, dentro da Terra, que a gente percebe quando é de dia e quando é de noite? Fala aí, manda um áudio para a tia. Outra coisa que eu vou passar para vocês, vamos usar o nosso lado artístico. Eu quero que vocês desenhem o planeta Terra bem bonito, faz o espaço, coloca os astros, dá um colorido bem legal e desenha você aí. Você pode botar você ou como astronauta ou como morador dentro do planeta Terra, mas não deixa de fazer a atividade e mandar para sua professora. E se precisar sair, usa máscara, se protege, a pandemia não acabou e se for para o espaço como astronauta, coloca todos os equipamentos, hein, que lá também precisa se proteger. Beijos, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. Olá, alunos e alunas da Rede Municipal de Goiânia. É um prazer estar com vocês aqui, aprendendo bastante. Eu sou a tia Julie e estou aqui para conversar com vocês hoje, para a gente ficar juntos, aprender muito. Vamos lá? Vamos iniciar? O tema da nossa aula de hoje está aí na tela para vocês. Olha o nosso tema de hoje, o tempo e o comportamento dos seres vivos. Então, a gente vai observar como que o tempo modifica o nosso comportamento, o que fazemos durante o dia, durante a noite. Na nossa aula anterior, nós falamos sobre os seres vivos, não é? O que são os seres vivos? São as pessoas, as plantas, os animais. Então, a gente vai ver a relação dos seres vivos com o tempo. Vocês estão prontos? Eu estou pronta. Então, vamos lá. Observem essas duas imagens. O que é que tem de diferente nessas imagens, não é? Então, a gente tem uma imagem que aparece o sol, em que o céu tá azul, clarinho, que tudo tá claro, não é? Então, a gente tem o dia, tá? E na imagem do lado, já tá mais escuro, tia, né? Vocês estão observando? Tá mais escuro, tem uma luzinha ali na casa acesa, não é? Tem a lua no céu, então a gente percebe que é a noite. Então, olha que interessante, a gente pode dividir o nosso dia em dois momentos, na parte do dia e na parte da noite, tá? Então, durante o dia a gente consegue ver o sol e na parte da noite a gente consegue ver a lua e as estrelas olhando para o céu, né? Existe uma diferença. O que faz essa diferença é quando a Terra ela vai girando, né? O planeta onde a gente vive, ele gira. E à medida que ele gira, o sol vai batendo em algumas partes. Então, alguns momentos vai ser dia e outros vai ser noite. Essa porção que a gente conhece como dia, em que a gente vê o sol lá brilhando, faz calor, não é? A gente tem aí dois momentos, a parte da manhã e a parte da tarde. Como é que eu vou saber se é manhã ou se é tarde? Então, a gente vai observar no relógio. Quando o relógio chegar, o ponteiro, né? Os dois ponteiros chegarem no 12, então a gente tem o meio-dia. É a hora que a gente almoça, né? A mamãe prepara aquele almoço gostoso, feijão, arroz, macarrão. Então, o almoço, né? O meio-dia, ele marca essa divisão entre a parte da manhã e a parte da tarde, tá bom? Sobre o tempo, né? A gente viu que tem o dia, tem a noite. O dia se divide entre manhã e tarde, tá? Então, olha que interessante. Como é que eu posso marcar os dias? Utilizando um instrumento, né, chamado calendário.
Eu não sei se tem um calendário aí na sua casa colado na parede, né? Às vezes a mamãe coloca lá na cozinha, no quarto, na sala. Também tem as pessoas que têm o calendário no celular. O calendário, ele é muito importante. Ele nos ajuda, né, a compreender a passagem do tempo. Então, cada dia está marcado lá no calendário, né? 1, 2, 3, tem vários numerozinhos, certo? E se a gente juntar 7 dias, nós temos uma semana. Se nós juntarmos 30 dias, em média, né? Tem vezes que é 31, tem vezes que é 28, mas se a gente juntar em média 30 dias, a gente tem um mês. E se nós juntarmos 365 dias, nós temos o período de um ano. O que acontece a cada ano? Quero ver se vocês sabem. Sei que tem muita gente que gosta desse momento. Vamos ver agora a próxima imagem? Olha o que acontece a cada ano. Isso mesmo, a gente faz aniversário. Então, toda vez lá que a sua família se junta, né, bate parabéns para você, não é isso? Todo mundo canta parabéns, é porque se passaram 365 dias. Passou-se um ano, tá? Então, é assim que a gente vai contando a passagem do tempo. Então, em um ano você tinha 10 anos, aí passou 365 dias, agora você tem 11. Se você tinha 5 anos, agora você vai ter 6, né? Cada aniversário vai marcando essa passagem de um ano. Como que são as etapas, né, da vida de uma pessoa? Então tem ali o nenenzinho que acabou de sair da barriga da mamãe, ele não consegue andar, ele não consegue falar, ele só sabe chorar, né? Dormir, chorar, tomar mamadeira ou mamar no peito, mas ele não consegue falar, não consegue se comunicar. Esse bebezinho vai crescendo, vai se desenvolvendo e vira uma criança, como vocês, uma criança que consegue se comunicar, que come sozinho já, né? Eu sei que já tem gente aí que já come sozinho, né? Que já toma banho sozinho, que consegue brincar. Então, a gente vai se desenvolvendo. Depois de criança, vamos nos tornar adolescentes, né? Começamos a nos modificar nosso corpo, ficamos mais altos, não é? E aí vem a adolescência. Depois da adolescência vem a fase adulta. Então, a mamãe de vocês, o papai, a titia, os responsáveis são adultos. Pessoas que já passaram pela infância, já passaram pela adolescência e agora estão na fase adulta, que tem muita responsabilidade, não é? Cuidar de uma casa, cuidar de uma família, trabalhar, são responsabilidades da vida adulta. Cuidar de um filho, de uma filha. E depois da vida adulta, a gente vem para a parte dos idosos, né, da velhice. Então, nosso corpo já vai perdendo um pouco mais daquela força, daquele vigor que a gente tinha. Quando a gente é criança, a gente corre, não se cansa. E já uma pessoa idosinha, não, ela não pode estar correndo muito, né? Ela vai andar um pouquinho mais devagar, vai precisar de cuidados à medida que vai envelhecendo. Então, essas são as fases da nossa vida, tá? E agora a gente vai ver o que a gente faz em cada período do dia, né? O que a gente faz de dia, o que a gente faz de noite. Então, lembra lá, o dia é quando a gente tem o sol, tá tudo claro, né? E a noite é quando tá escuro. Então, o que vocês, crianças, costumam fazer durante o dia? Pensem aí. Será que você escova os dentes de manhã, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é acordar, né? A gente tá lá num sono maravilhoso e a nossa mãe, nossa tia, nossa vovó acorda a gente, acorda, né? E a gente se acorda, escova os dentes, toma café da manhã, não é isso? Outra coisa que a gente faz durante o dia, a gente pode estudar. Vocês agora, né? Quem está assistindo durante o dia está estudando, né? Então, estudar. Nossa professora manda lá, o nosso professor, né? Manda lá o conteúdo no WhatsApp pra gente. É isso? Também a gente brinca. De manhã as crianças amam brincar, né? De manhã, de tarde. Brincar é muito bom. São atividades que as crianças podem fazer e devem fazer durante o dia. Agora, o que os adultos fazem durante o dia? São atividades um pouquinho diferentes. Eles acordam também, né? Tomam café da manhã. Mas tem muitos adultos que durante o dia eles trabalham. Olha que interessante essas imagens, né? O rapaz aí trabalhando na máquina.
também fazem serviços domésticos, então pode varrer uma casa, pode preparar o almoço, não é? Tem adultos também que saem, viajam para outros lugares, então durante o dia tem várias atividades que um adulto pode fazer. Vamos ver agora durante a noite. Então, o que acontece à noite? O sol vai indo embora, não é isso? Vai ficando mais escuro. O que as crianças fazem à noite? O que vocês fazem à noite? Respondam aí para mim, coloquem no chat. O que vocês fazem à noite? Então, à noite a gente janta, não é? A nossa família prepara uma comida bem gostosa, nós jantamos, escovamos os dentes, não pode esquecer de escovar o dente para não ficar com cárie. E também a gente pode brincar um pouquinho à noite também, não é? E dormir, é muito importante uma criança dormir à noite, não é? A criança que dorme bem à noite, ela se desenvolve melhor, ela cresce mais. Então, a gente dorme. E os adultos? O que é que os adultos fazem durante a noite, pessoal? Muitos adultos trabalham durante a noite. Olha que interessante. Então, olha essa imagem, os homens trabalhando de noite, né, com as luzes ali da máquina, trabalhando. Também os adultos jantam, tem muitos que estudam. E adulto estuda, faz faculdade, faz um curso, né? Então, tem muitos adultos que estudam à noite. E também dormem, não é? Tem muitos que dormem, isso é muito importante. Agora, antigamente, gente, à noite não dava para fazer muita coisa, não. Por quê? Porque não existia eletricidade, não existia luz, energia. Ficava tudo escuro, as pessoas só acendiam o candeeiro, a vela, e não dava para fazer muita coisa. Mas agora, né, com a energia elétrica, a gente pode fazer quase tudo à noite. Então, existe shopping, existe a praça da sua cidade que é iluminada, não é? E nós podemos ir para o parque à noite, para o circo, pode fazer aniversário à noite, brincar na rua à noite. Então, essa energia elétrica ajuda para que a gente consiga também fazer várias atividades. Agora a gente vai falar um pouquinho também dos hábitos dos animais. Então, tem animais que têm hábitos noturnos e diurnos. O que é isso, tia? Olha aqui, gente, os animais diurnos são aqueles que eles se movimentam e são ativos durante o dia. Eles saem para passear durante o dia, para se alimentar durante o dia. Um exemplo deles é o camaleão. Então, é um animal que durante o dia ele faz suas atividades e à noite que dorme. Vamos ver outros exemplos de animais diurnos? Olha aí, macaco, urso, cachorrinho, elefante, coelho, todos esses são animais diurnos, que gostam de sair durante o dia. Agora a gente vai ver os animais noturnos. São aqueles que durante o dia eles dormem, eles fazem o contrário, viu, da gente? Durante o dia eles dormem e à noite que eles saem para caçar, não é, para andar. Então eles fazem suas atividades à noite. E para fazer isso, eles precisam ter a questão dos olhos, né, uma visão mais desenvolvida que consegue enxergar mesmo no escuro, uma audição muito boa, um olfato, tá? Olha aí alguns exemplos dos animais noturnos: onça, a coruja, o escorpião, tem que ter muito cuidado com o escorpião, rato, lobo e morcego. São animais que têm hábitos noturnos. Chegamos no momento da nossa atividade. O que é que vocês vão fazer? Vai pegar uma folhinha lá do caderno, vai dividir essa folhinha no meio com um tracinho. De um lado você vai desenhar animais diurnos, animais que saem durante o dia. Nós vimos vários aqui. E do outro lado você vai desenhar animais noturnos. Morcego, coruja, né? Aqueles animais que saem à noite. Faça esse desenho bem bonito, colorido, caprichado e envie para o seu professor, para a sua professora lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Eu espero que você tenha entendido tudo, que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas se ficou, não tem problema. Pode falar com a tia, com o tio lá no WhatsApp, tirar suas dúvidas. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender mais sobre o dia, sobre a noite e as atividades que a gente realiza e que os animais realizam também. E não se esqueçam, pessoal, se previnam contra o coronavírus, né? Então tem que passar álcool em gel, tem que usar máscara, tem que manter o distanciamento social e, se possível, ficar em casa. Um grande abraço da tia Julie. Até a próxima.
Vamos. Olá, alunos da Rede Municipal de Goiânia. Estamos aqui para mais uma aula de arte, professor Severino Tiago. Hoje a gente vai estudar os elementos e dinâmicas da dança aqui no 6º ano, tá certo, pessoal? Bem interessante. Vamos ver o que é dança. Aí você tem uma imagem do frevo, uma dança muito característica aqui da nossa região, aqui do nosso estado, né? O frevo da gente aqui é uma marca registrada. Primeira característica que a gente vê da dança é justamente essa ligação que a dança tem com a cultura, com a identidade de um povo, né? Quando a gente vê o povo de Pernambuco, a gente lembra imediatamente do frevo. O frevo identifica bastante Pernambuco, né? Então, há essa ligação importante da dança com a cultura, com a identidade cultural de um povo. Vamos ver o que é dança. Aqui tem alguns conceitos de dança. Veja o que é dança. A dança é a ação ou a maneira de dançar. Ou seja, trata-se da execução de movimentos ao ritmo da música que permite expressar sentimentos e emoções. Então, a música tem um papel também terapêutico. Ela permite a gente expressar sentimentos e emoções. A dança também é uma das 3 principais artes cênicas da antiguidade, junto com o teatro e com a música. Ela caracteriza-se pelo uso do corpo, seguindo movimentos previamente estabelecidos, são as coreografias. Pode ser também improvisados, a caso da dança livre. Na maior parte dos casos, a dança com passos cadenciados é acompanhada ao som e compasso de música e envolve a expressão de sentimentos potencializados por ela. Então, a dança é um movimento do corpo que libera emoções, né, que faz a gente expressar sentimentos, um canal importantíssimo de expressão de sentimentos, um canal, inclusive, terapêutico, que é isso? Que ajuda a gente a tratar da nossa saúde, inclusive. Então, a dança é uma manifestação artística que evoluiu paralelamente à sociedade. À medida que as sociedades foram evoluindo, as danças foram se desenvolvendo, ganhando evolução. As danças não ficaram paradas, as danças são dinâmicas, elas vão adquirindo características do tempo, vão modificando, personalizando-se, né? A gente não pode estranhar isso. É o tempo que passa e a música, a dança também evolui, né? Pinturas rupestres encontradas em cavernas indicam que o homem primitivo teve a expressão religiosa como sua primeira expressão de dança. Outra característica importante da dança, ela está ligada à expressão religiosa, à manifestação religiosa. As danças eram usadas como rituais para a comunicação com os deuses, né? Os antigos já diziam isso, os homens pré-históricos deixaram isso desenhado nas cavernas. Mais sobre a evolução da dança. Durante a Idade Média, a dança sofreu repressão, muita repressão da Igreja Católica. A dança ela ficou reservada somente aos nobres da corte, ao pessoal que era próximo dos reis da época, né? Então, na Idade Média, houve uma repressão muito grande. Então, nessa época, as danças de rua e de práticas religiosas populares foram extintas, acabaram, ressuscitando somente depois da Idade Média. Já na Idade Moderna, no século XVI, foi que elas vieram a ganhar destaque com as danças de salão, que a gente vai ver, né? No século XX, surgiu a dança moderna, como uma reação à rigidez do balé, as danças de salão do século XVI, né? Então, no século XX, a dança moderna surgiu para quebrar a rigidez daquela dança muito previamente planejada, muito mecânica, né? Dos salões, muito treinada, muito cheia de técnica. Aí veio a dança moderna, ampliou-se a expressividade corporal, né? O corpo pode ser utilizado de diversas formas, né? E a possibilidade de utilização de novos espaços e vestimentas nas apresentações, né? Novas roupas, personalizações foram feitas na dança. Então, veja só que a dança vai adquirindo características de cada momento histórico, vai evoluindo com a sociedade. As sociedades vão se desenvolvendo tecnicamente, tecnologicamente, cientificamente, vão progredindo. A dança também vai adquirindo novas características, vai evoluindo, vai mudando, vai juntando características de outras culturas, né? Atualmente é uma variedade de expressões de danças, né? Além daquelas folclóricas que a gente conhece, que até hoje a gente pratica, tem outras danças, o street dance, a dança contemporânea, o kuduro africano, várias danças a gente tem nesse processo de evolução
que a gente chegou da dança moderna. No Brasil, o que é que acontece? Assim como a cultura, né, as danças brasileiras é fruto da influência de várias nações, né? A gente tem uma cultura miscigenada entre europeus, né, que vieram para cá desde o século XVI, os portugueses, mas outros europeus depois, no século XX, no século XIX ainda, né? Mas também temos o negro africano, traficado para o Brasil, né? Desde o século XVI veio para cá. Então, temos também a cultura do índio. Então, tudo isso influenciou também nas danças, né? As nações que mais influenciaram foram as europeias e as africanas, os indígenas também. As danças que nós temos aqui nas manifestações culturais da gente são muitas delas influenciadas pelos indígenas, né? Os primeiros habitantes do território, os índios, eles dançavam em rituais religiosos, usavam muito a dança para se comunicar com os deuses nos eventos cotidianos, para celebrar a morte, para curar a doença, para celebrar o nascimento. Então, a dança aqui no Brasil tem raízes miscigenadas, né? Tem essa multiculturalidade, uma característica muito própria aqui da gente, que é a mistura das culturas africana, europeia e indígena, que a gente faz esse grande caldeirão aqui e transforma, né? Modifica. Isso tudo só faz enriquecer, na verdade, a cultura e a dança em si. Isso não empobrece. O diálogo, o intercâmbio, né, harmonioso entre as culturas faz com que uma aprenda com a outra, enriqueça com a outra. O problema é a imposição cultural, né, a obrigação de você seguir padrões de outro estilo, né, e não de conversar, dialogar e fazer esse intercâmbio cultural. Veja mais, de forma geral, os tipos de danças no Brasil variam de acordo com a região, né? O norte possui danças tradicionais, como a marujada e o carimbó. A região nordeste, tipicamente conhecida como o frevo, né? A região do frevo. O maracatu é muito característico, inclusive aqui da região da gente, né? O forró, o maracatu aqui tem sede, o maracatu rural tem sede na cidade de Aliança, aqui perto da gente, aqui em Goiânia, a menos de 30 quilômetros, né? Então aqui a gente tem essas aqui, o frevo, o maracatu, o forró, que são danças que têm muita influência das culturas indígenas, dos índios e dos africanos, que precisa, inclusive, a gente trabalhar elas para poder fazer com que as pessoas vejam com outros olhos, parem de ter preconceito, né? Porque é cultura riquíssima, culturas dos nossos ancestrais, cultura daqueles que estavam aqui quando os portugueses chegaram e fizeram essa nação. Então, na região sudeste, predomina o samba. O samba tem muita influência da cultura africana. O ludum e também o pagode também muita influência da cultura africana e é da região sudeste do Brasil, onde está o Rio, onde está São Paulo, onde está Minas Gerais, principalmente Rio e São Paulo, né? A região centro-oeste tem o cururu, a polca de carão, o sertanejo. O sertanejo é muito forte. Veja a riqueza que é a música popular do Brasil, o quanto ela é diversa, o quanto ela expressa a cultura local do nosso povo, né? Então ela tem que ser valorizada, inclusive. Então são danças tradicionais, o sertanejo, né, também é dança. Já a região sul teve grande influência europeia. Por esse motivo, na região predomina o fandango, a milonga, o chamamé, são as danças típicas da região sul, muito ligadas aos italianos, aos alemães, né? Àquela cultura da Europa centro-ocidental. Vamos para a nossa aqui, danças folclóricas de Pernambuco. Vamos nos dedicar a estudar as danças aqui do nosso lugar, porque a gente já sabe a importância, inclusive para a saúde, como terapia, que a dança é, né? Para a cultura da gente, que ela está ligada à nossa cultura, ela é elemento da cultura, né? Que ela movimenta o corpo, né? Ela tem essa capacidade terapêutica grande de manifestar sentimentos e também nossa expressividade religiosa. A gente usa a dança para poder se conversar com Deus, por exemplo, para conversar com as entidades. Então, tudo isso a gente já sabe. Então, vamos para as danças folclóricas aqui de Pernambuco. Folclore pernambucano, né, o marcante passado histórico aliado à criatividade do povo pernambucano, resultaram em uma cultura popular extremamente rica e diversificada. A gente teve contato com os holandeses, a gente teve contato com todo mundo aqui, que trouxe para a gente uma dança diversa. Inclusive, para você ter ideia, o frevo tem influência do russo, né, dos russos.
de danças russas antigas, né? Então veja só de onde veio, é uma mistura muito proveitosa que nos identifica. Então, dos europeus, o gosto pelas danças da corte, as danças de salão, né? Pelos bailados, né? As epopeias, dos escravos, dos negros africanos, né? Os requebros, aquela ginga toda na dança, a dança religiosa, a religiosidade, né? Os ritmos cadenciados, né? Dos índios, a gente fez o misticismo, juntamos tudo, né? Colocamos a Jurema dentro das danças. Então, a gente teve essa cultura toda influenciando a dança pernambucana, a dança folclórica de Pernambuco, né? Assim surgiram as mais variadas expressões populares, quase sempre associadas aos principais ciclos festivos. Ciclo carnavalesco, o quaresmal, né, da Páscoa, o ciclo junino, o ciclo natalino. Quase sempre essas danças estão associadas a esses ciclos festivos, né? As principais danças folclóricas de Pernambuco, minha gente, é a ciranda. Veja só como a ciranda, que é uma dança folclórica que é viva ainda hoje, que tem gente cirandando por aí, tem Lia de Itamaracá, tem gente em Goiânia também fazendo ciranda, né? O tempo inteiro, o ano inteiro, mas principalmente nos ciclos junino, no ciclo carnavalesco, né? Tem o maracatu rural, que é o maracatu de Nazaré da Mata, o maracatu de Aliança, o daqui, o maracatu nação, os caboclinhos que a gente também vê em Goiânia, o frevo, o coco, a quadrilha da época do junina, né? do ciclo junino, que aqui, inclusive, é palco de manifestação dessas quadrilhas, né? Na época junina, que a gente transmite, inclusive, para o estado todo, tem premiação e tudo. Então, para você ver o quanto a gente aprendeu a valorizar a nossa cultura. O estado de Pernambuco valoriza bastante, espero que a gente continue passando para as gerações futuras, para os nossos filhos, para os nossos netos, que a gente deve amar a nossa cultura, amar a nossa dança, nossas manifestações artísticas, né? Tem também o chachado, coisa bem daqui de Pernambuco, o baião de Luiz Gonzaga, o Xangô, muito ligado à religiosidade africana, ao misticismo religioso, o cavalo marinho, são festas, são danças populares, danças folclóricas que a gente tem no estado de Pernambuco. Tá certo? Vamos avançar mais um pouco. Vamos nos dedicar um pouco a estudar o frevo, né, que é uma dança folclórica aqui da gente. O frevo é uma dança individual que não distingue sexo. Veja só como é uma dança democrática, é uma característica da dança. Democrática, né, inclusiva, né, ela inclui, ela chama, né? Então, ela não distingue sexo, não distingue faixa etária, pode ser criança dançando frevo, adultos, todo mundo pode dançar frevo, não tem nível socioeconômico, nem sempre foi assim, né? Já foi criminalizado, o frevo tem muita influência da capoeira, que era muito criminalizada no passado, né? Era coisa de vagabundo para o passado. Hoje em dia a gente reconheceu o valor artístico e cultural, né? O quanto a capoeira influenciou nas danças populares da gente, e nas danças que a gente até hoje, até no passinho que você dança aí, você tem influências das danças folclóricas de Pernambuco. Tudo tem uma história, as coisas não nascem do dia para a noite, né? Acredito que vocês entendam isso. Então, ó, o frevo frequenta ruas, salões no carnaval pernambucano, né? Ele, e o espaço dele pode ser interno, pode ser externo, a rua é um palco para ele, os salões também é um palco para o frevo, e arrasta multidões num delírio contagiante, né? As composições musicais são a alma da coreografia, que é uma coreografia diversa, variada, complexa, acrobática, né? Com muitos movimentos, e que vem, essas acrobacias vêm dos russos, vêm da capoeira, né? Dependendo da estruturação musical, os frevos podem ser canção, né? A gente pode ter o frevo de canção, de bloco e também o frevo de rua. A coreografia recebe denominações específicas, chã de barriguinha, saca-rolha, parafuso, são movimentos, né, do frevo, tesoura, dobradiça, né, pontilhado, são vários movimentos
né, várias coreografias que a gente pode produzir com essa dança folclórica, que é o frevo, tão rica, tão diversa. Outra dança aqui, os caboclinhos, coisa mais linda do mundo. Quem está vendo aí as crianças de caboclinhos já reconhece logo que é muito da cultura indígena. Que coisa linda, né? A gente não pode rejeitar o nosso passado indígena. Esse povo que é dono dessa nação, desse território, né? Que é nativo, estava aqui antes dos portugueses chegarem, eles estavam aqui, eles têm uma cultura para mostrar e precisa ser preservada, porque eles foram desrespeitados durante muito tempo. Foram expulsos de sua terra, foram para o interior, foram viver em áreas que não podia plantar, que não podia pescar, então morreram. Houve um genocídio indígena, né, com o processo de colonização que a gente sofreu, né, na época do século XVI, século XVII, século XVIII. A população indígena caiu sobremaneira. Tem até uma conta muito interessante, que a gente, de 10 milhões de índios que tínhamos aqui no Brasil, hoje a gente tem 1 milhão, né, e ainda questionável esse número, pode ter até menos. Ou seja, a gente reduziu sobremaneira a população de índios, enquanto a população geral aumentou. Veja só, a população do Brasil é de 200 milhões, aumentou sobremaneira, enquanto a população de índio morreu, porque não foi respeitada, né? Foi a sua economia, a sua forma de organização social foi totalmente desestruturado com o processo de colonização, que foi muito violento, né? Que negava a ele os direitos deles dançarem, deles expressarem a religiosidade deles, deles falarem a língua deles, né? É muito ruim quando é assim. As culturas não podem mandar uma na outra. Elas precisam conversar para enriquecer. A gente pega e mistura as culturas, dá uma coisa mais linda do mundo. A gente não precisa impor a nossa cultura a ninguém. Cada um tem a sua, nenhuma é melhor do que a outra, né? E todos nós devemos viver em paz. E isso é o conceito de multiculturalidade, inclusive. Mas os caboclinhos têm origem indígena, né? É um folguedo bastante tradicional em Pernambuco, talvez o mais antigo do Brasil, pois ele é do século XVI, do final do século XVI. A dança representa batalhas, né? Caçadas, colheitas. A música leve e ligeira é executada por pífanos, reco-recos, ganzais. As coreografias são muito ricas, com passos que exigem desenvoltura e agilidade. Então, para você ver, representa batalhas dos índios, caçadas dos índios, colheitas, não representa nada de mal. O caboclinho, que foi associado às coisas demoníacas, né, não representa nada de mal. A dança é linda e representa a cultura dos índios. Então, minha gente, essas duas danças aqui quero apresentar para vocês, que são muito tradicionais. Em outra oportunidade a gente vai ver mais sobre o maracatu, né? Então a gente por hoje encerra, né? Quero que vocês curtam bastante essa aula, aprendam, pesquisem mais sobre as danças folclóricas, sobre as danças novas que a gente tem aqui no nosso lugar e mantenham todos os protocolos contra a Covid para a gente se livrar de uma vez por todas, viu? Boa sorte. Olá a todos os alunos da Rede Municipal de Goiânia. Aqui é o professor Eduardo Oliveira, professor de inglês e português. E sejam bem-vindos a mais uma videoaula. E hoje vamos ter aula de língua portuguesa. Ok? Então, vocês aí que nos acompanham aqui na Rádio Goiânia FM e no Facebook, canal 51. Então vamos lá, vamos ver os nossos conteúdos aqui. Vamos estudar sobre morfossintaxe, ok? Morfo significa a estrutura, né, da palavra, ok? E sintaxe significa a função que ela exerce na frase, tá certo? A função que essa palavra tem, né, quando está ali na frase, tá certo? Então, a gente vai ver as estruturas da palavra e a função que ela tem na frase. Isso é gramática, ok? E a nossa habilidade é identificar, né? Conseguir achar no texto, né? Encontrar no texto períodos compostos por orações separadas por vírgulas, sem utilização de conectivos, nomeando-os, né, dando nome a eles, como período composto por coordenação, percebendo os efeitos discursivos, né? Quais são os efeitos, entendeu?
qual é a função desses períodos compostos por coordenação, tá certo? Períodos compostos, né, por coordenação. Então, vamos ver aqui. Eu trouxe aqui uma imagem para vocês, para a gente começar a nossa videoaula de hoje, né, observando essa imagem. Aqui nós temos uma raposa tentando pegar um cacho de uva, né, aqui, ó, que é a árvore, né, da uva, né, a videira, né. A gente vai ver aqui, ele está tentando pular aqui várias vezes, né, para ver se tenta pegar esse cacho de uva para comer, essa raposa. Então, nós vamos ver uma fábula. Vamos ler uma pequena fábula, né, um texto curto, ok? Para a gente tentar identificar essas orações, né, esses períodos compostos por coordenação, tá certo? Então, fábula. Vamos lembrar um pouco o que é fábula. Fábula é uma palavra originária do latim, que significa história, jogo ou narrativa. Gênero textual escrito em verso ou prosa, ok? Verso é quando a gente tem aquelas palavras rimadas, né? Aquela estrutura bem certinha, né? E prosa é um texto normal, sem precisar rimar e sem precisar ter aquela estrutura de versos, né? Uma embaixo da outra, tá certo? Como se fosse um poema. Então, os personagens são animais e possuem muitas características humanas, tais como a fala, hábitos e pensamento. Então, as fábulas, né? Os escritores escrevem, os animais é que representam os humanos, ok? Eles falam, pensam, parecido com os humanos. Na verdade, é para representar alguns comportamentos do ser humano. E aí chama de fábula. Vamos ler. A raposa e as uvas. Uma raposa, que vagava faminta pelo campo, passou embaixo de uma parreira e ficou com muita vontade de comer aquelas uvas. Olhou disfarçadamente para os lados, deu muitos saltos, tentou subir na parreira, mas não conseguiu. Depois de muito tentar, foi-se embora, dizendo: eu nem estou ligando para as uvas, elas estão verdes mesmo. Ok? Então, essa é um texto curto, uma fábula, tá certo? Que a gente agora vai tentar identificar os períodos compostos por coordenação, ok? Tá certo? Quando aqui, nós temos aqui, ó, uma frase, né, que eu tirei do texto e adaptei aqui para vocês entenderem o que é uma oração, né, um período composto por coordenação. Então, vou ler aqui. A raposa passou e viu uma parreira cheia de uvas, ok? Parreira é aquela árvore que coloca as uvas, né, armadas assim, ok? Elas ficam penduradas, né? Os ramos de galhos ficam pendurados naquelas árvores, na videira, né? Que é a árvore da uva, né? Eles chamam de parreira, aquela parte que fica bem alto com as uvas penduradas, ok? Então, a raposa passou e viu uma parreira cheia de uvas. O que é que está acontecendo aqui? Neste caso, temos a primeira oração, a raposa passou. A raposa passou. Até aqui é a primeira oração. Também temos o conectivo, que é a conjunção e. Ok? E. A raposa passou e... E agora a segunda oração. Viu uma parreira cheia de uvas. Viu uma parreira cheia de uvas. Então, se eu tirar o conector e, que é a conjunção e, eu tenho duas orações. A raposa passou, a raposa viu uma parreira cheia de uvas. Então, identificamos que a presente oração possui o mesmo sujeito, que é raposa. A raposa passou, a raposa viu uma parreira cheia de uvas. Então, eu juntando as duas orações, fica um período composto por coordenação. Por quê? Porque tem dois verbos. Então, dois verbos significa dizer que tem duas orações nesse período todo, até o ponto. Então, a raposa passou, o primeiro verbo.
e viu, o segundo verbo. Esses dois verbos significa dizer que são um período composto por duas orações, ok? Período composto por coordenação. Coordenação porque eu uso a conjunção e. Então, se eu tirar a conjunção e, as duas orações não perdem o sentido, elas não dependem uma da outra, são independentes. Então, a raposa passou, ponto. A raposa viu uma parreira cheia de uvas, ponto. São duas frases que eu posso fazer separadas. Se eu juntar as duas, eu coloco o conector e, que é a conjunção e. A raposa passou e viu uma parreira cheia de uvas. Isso se chama uma oração coordenada. Ok? Aditiva, né? Que a gente adiciona o i para adicionar outra informação. Então, as orações coordenadas se dividem em assindéticas e sindéticas. O termo assindéticas revela a ausência. Não existe o síndeto. O que é o síndeto? Conjunção. Exemplo. Olhou para os dois lados, vírgula, não viu ninguém. Não tem aqui ó, o i, não tem mas, né? Olhou para os dois lados, vírgula, não viu ninguém. Isso aqui é uma oração coordenada assindética. Tem duas orações, dois verbos, ó, olhou, viu. Mas não tem conjunção ligando as orações. Então, são duas orações, período composto por coordenação, é uma oração coordenada assindética. Essa primeira é uma oração coordenada sindética, aditiva, porque tem o i de adição, adiciona uma informação com a outra, tá certo? Ok? As coordenadas assindéticas são separadas por vírgula, como a gente viu na frase. Exemplo, passou, viu as uvas, pulou, cansou, sentou-se, não comeu nada. Isso se chama assindética, não tem nenhuma conjunção aqui. As coordenadas sindéticas, de modo geral, separam-se entre vírgulas, exceto, menos, aquelas que são usadas as conjunções i, a conjunção i, classificadas como aditiva. Exemplo, ele lia bastante, vírgula, escrevia muito bem. Isso aqui não tem conjunção, isso aqui é assindética. Agora preste atenção. Ele lia bastante e escrevia muito bem. É o mesmo sujeito. Ele lia bastante, ele escrevia muito bem. E, sindética aditiva. Ele lia bastante, mas não falava muito. Sindética adversativa. Ok? É o oposto. Então, as orações coordenadas assindéticas e coordenadas sindéticas são um pouco diferentes, ok? Então, vamos continuar aqui. Separam-se entre vírgulas as orações coordenadas ligadas pelo conectivo e quando possuírem sujeitos diferentes, distintos. Ok? Exemplo, o aluno se preocupou em fazer a atividade, vírgula, e seu professor lhe deu os parabéns. Veja que o aluno é o sujeito da primeira oração e o professor é o sujeito da segunda oração. Então, é uma oração coordenada, tá certo? Aditiva, sindética aditiva, mas com dois sujeitos diferentes. Por isso que você pode colocar a vírgula depois o i. Se fosse o mesmo sujeito, o aluno se preocupou em fazer a atividade e recebeu os parabéns, quem recebeu e quem fez a atividade foi o aluno. Então, não pode colocar vírgula aqui, tá certo? Tem que ser o i ligando as duas orações. Orações coordenadas assindéticas, orações coordenadas sindética aditiva. Isso significa dizer que a primeira é a sindética, que não tem a conjunção, e a segunda oração, que vem com a conjunção, é coordenada sindética aditiva, ok? A vírgula também se faz presente quando a conjunção e aparece repetidas vezes, caracterizando um recurso linguístico chamado polissíndeto. O que é um polissíndeto? É quando eu repito a conjunção e, para dar uma ênfase, né, no que a pessoa está fazendo, ok? Adicionando as informações na frase. Então, ele estuda, vírgula, e trabalha, e faz serviços extras, vírgula, e ainda encontra tempo para se divertir no final de semana. É o mesmo sujeito que faz tudo isso. Eu vou colocar vírgula, vou. Por quê? Porque eu estou repetindo as conjunções, o conectivo i, ok? Mas fora isso,
Esses dois casos, eu não posso colocar vírgula com o conectivo I, tá certo? Separam-se por vírgulas todas as orações intercaladas. Por exemplo, uma raposa, vírgula, que vagava faminta pelo campo, passou embaixo de uma parreira cheia de uvas. Então, uma raposa passou embaixo de uma parreira cheia de uvas. O que é que vem no meio? Vem uma oração dentro da oração. Ok? Dentro de duas orações. Então, chamada oração intercaladas. Então, aqui eu posso colocar vírgula. Uma raposa, vírgula, que vagava faminta pelo campo. Vagava é um verbo, né? Passou embaixo de uma parreira cheia de uvas. Então, uma raposa passou embaixo. Mas o que é que diz antes? Que ela vagava faminta pelo campo. Então, a gente bota a vírgula separando, tá certo? Essa oração intercalada que vem dentro da oração. Observação. Nesse caso, a vírgula também poderá ser substituída por um sinal de pontuação chamado ultraversão. Exemplo. Uma raposa, travessão, que vagava faminta pelo campo, travessão, passou embaixo de uma parreira cheia de uvas. Significa a mesma coisa da vírgula, tá certo? Faz o mesmo sentido. Agora vamos para a questão. Observe o período composto abaixo. Se lembra, o período composto é que tem duas ou mais orações, certo? Classifique as orações. Olhou disfarçadamente para os lados. Primeiro verbo, olhou, deu muitos saltos. Segundo verbo, deu, tentou subir na parreira, tentou subir. Terceiro verbo, mas não conseguiu. Ok? Então, não conseguiu é o quarto verbo. Então, isso aqui é um período composto por coordenação. Certo? Até aqui, antes do mas, esse período composto por coordenação, ele é assindético. Ele não tem conectivo nenhum. Sempre vírgulas. Ok? Dizendo o que ele está fazendo, mas sempre com vírgulas. No final, ele diz, mas não conseguiu. Isso aqui é um período composto por coordenação sindético, porque tem um mas aqui, né, que é uma conjunção, que essa conjunção é adversativa, ela é o oposto do que vinha acontecendo antes, mas não conseguiu o que ele queria. Então, a gente usa muito, né, e mas, nas nossas falas, nas frases que a gente escreve, ok? Então, como é que a gente classifica essas orações? Vamos ver como é que fica. Número 1, olhou disfarçadamente para os lados, assindética. Número 2, deu muitos saltos, assindéticas. Número 3, tentou subir na parreira, assindética. Número 4, mas não conseguiu, sindético, porque aqui tem a conjunção. Ok? Gente, espero ter ajudado vocês. Aqui está a referência, aqui está os protocolos de segurança. E um abraço a todos e até a próxima aula.